As pessoas às vezes me perguntam: qual é a minha primeira memória? Bom, inevitavelmente eu minto, tentando evitar a explicação que consequentemente tem que vir com a verdade. Talvez de agora em diante, se alguém casualmente me perguntar qual é a sua primeira memória, eu pegarei minha mochila, onde terão cópias dessa história, e apenas darei para eles. Quando eles lerem, suas faces se contorcerão em confusão, com um toque de preocupação, e finalmente, o que eu chamaria de verdadeiro medo. Mas por enquanto, eu digo às pessoas o que eu me lembro é de estar parado em frente à janela da cozinha, mais precisamente em um canto, um pouco empoeirado, e de lá, poder enxergar os troncos tortos de uma árvore na rua. Essa é realmente uma memória real, mas não é a primeira, se você quer saber qual é. Bom, aqui vai. Houve uma série de incidentes na cidade que eu cresci durante o verão de 1989. E com os incidentes, eu quis dizer assassinatos. E eu não estou falando de brigas, de bar, idiotas ou estúpidas vinganças de família. Não. Os eventos que aconteceram na minha cidade foram muito mais horríveis. E talvez ainda mais porque as vítimas foram crianças. Não entendi muito bem o que aconteceu naquela época. Pessoas tomando sorvete, gotas rosa caindo pelo asfalto, ou homens idosos sentados em cadeiras de balanço. Minha família e amigos da minha família me contaram esses detalhes preciosos. E todos eles até hoje dizem que aquele foi o verão mais quente que eles já viveram. E como se isso já não fosse suficiente, em alguns dias todas as casas ficavam sem energia devido a problemas em Salem. E como resultado, toda a cidade acabava ficando sem ar-condicionado. Pequenos ventiladores portáteis eram comprados praticamente todos os dias, e revistas e jornais não foram lidos naquele verão, pois sua única servente era abanar as pessoas quando estávamos sem energia. O único lugar onde havia o ar-condicionado eram os carros. Lembro dos meus parentes me contando que os amigos e vizinhos dele passavam grande parte do dia trancados dentro do carro, com as janelas fechadas, bebendo cerveja e ouvindo ao rádio. Às vezes, essa era a única solução para a umidade e o calor. E por causa disso, quando as mães saíam para fazer compras, era impossível fazer as crianças saírem dos carros. Afinal, as lojas estariam tão quentes quanto o estacionamento, e o melhor lugar de estar era realmente dentro do carro. Com isso em mente, você pode entender como o Senhor Dentes fazia suas escolhas. Ele sabia que em qualquer mercado ou shopping haveria o mínimo 3 ou 4 carros com crianças dentro. Em um dos carros, no dia 3 de junho, estava sentado Jeremy Hugg, um garoto sardiano de 8 anos de idade, com um grande interesse em desenhos animados. Quando a mãe dele retornou ao carro, acabou encontrando o boneco de Darth Vader do filho no banco traseiro e a porta também traseira aberta. Jornais e mais jornais falaram do desaparecimento do menino ao longo da semana, e então um homem reportou algo sobre o corpo na reserva. Não demorou muito até que encontrassem o corpo de Jeremy na água marrom e o levaram para o necrotério, onde os médicos perceberam que havia marcas de dentes nos braços e pescoço do menino. A segunda vítima foi Amanda Demler, de 7 anos de idade, que havia dormido no caminho de volta do shopping com a mãe. No dia 18 de julho, Britta Demler, a mãe da garota, disse à polícia que, como a casa estava quente demais, ela havia deixado Amanda dormir no banco de trás, com as janelas abertas, onde estava mais confortável e fresco. A mãe da garota olhou da janela e então percebeu que Amanda não estava mais no banco de trás. A família e amigos procuraram por ela na floresta de Dimno. Vizinhos foram separados em grupos, e o senhor e senhora Miller foram de casa em casa tentando saber o paradeiro da filha. Após 3 dias de busca, um garoto achou Amanda na casa da árvore dele. O pescoço dela estava roxo devido à asfixia, e haviam marcas de mordidas em todo o corpo dela. Os sapatos estavam trocados. Enfim. E assim a história seguiu. Isso me traz a minha primeira memória. Meus pais disseram que isso
se passou provavelmente na 4ª semana de agosto, um mês depois de Amanda Miller desaparecer. Mas ninguém havia sido preso ainda. As pessoas na cidade estavam bastante tensas. Foi numa tarde que eu estava sentado no carro da minha mãe. Estava estacionado no mercadinho. Eu lembro que tinha 2 carros estacionados ao lado e em frente ao nosso. A música tocava calmamente no rádio. Madonna, talvez. E minhas mãos estavam grudentas de tanto comer doce. Bom, você pode estar se perguntando, como mesmo depois de todo o horror que aconteceu em Midland, minha mãe ainda me deixou no carro sozinho. Mas o fato é que ela não deixou. Meu irmão mais velho, Stephen, que tinha 12 anos de idade na época, havia sido designado como meu guardião temporário enquanto ela foi no mercado. E foi esse exato guardião que decidiu que aquela seria a ótima hora para correr até a livraria mais próxima e comprar algumas figurinhas. Me lembro de o ver saindo do carro. Consigo ouvir a voz dele dizendo: "Não vá a lugar algum." Então lá eu fiquei, esperando que 1 ou 2 membros da família retornassem. E foi nessa hora que eu o vi. E essa é a parte mais clara que eu tenho. O céu estava rosa e roxo. Eu podia ver pelo retrovisor as luzes dos postes iluminavam grande parte da rua. Não lembro a hora exata, mas provavelmente passava muito das 7 da noite. Eu me lembro de ver parado lá, pelo menos uns 15 metros de distância do carro, e quase instantaneamente a música do rádio simplesmente cessou para mim, assim como qualquer outro barulho da rua. Parado e em silêncio, encarei aquela figura baixa do céu, rosa e roxo. Havia uma franja negra caída sobre seu rosto, e eu só pude ver o único olho, e me lembrava as luzes verdes fluorescentes. Por um momento, achei que ele estivesse sério, ou até mesmo emburrado. Mas quando suspendeu seu rosto, pude ver que ele esboçava um sorriso. Ele devia ter ficado parado por pelo menos um longo minuto enquanto eu o encarava. Então, olhou ao redor e um segundo depois começou a se aproximar, nunca tirando os olhos dos meus, e assim que finalmente chegou perto, olhou ao redor mais uma vez, tentando abrir a porta do carro. "Ei, vamos, abra a porta", ele disse para mim. Eu apenas o encarei sem dizer nada. "Vamos, abra a porta", ele falou novamente. Seus longos dedos esqueléticos começaram a dançar na minha janela, batendo aqui e ali, na mesma direção que eu comecei a brincar com os dedos, tentando chamar a minha atenção. Seus dedos sujos lembravam grandes aranhas quando estavam brigando. Então, ele olhou para mim e riu, rosnando e assoviando praticamente ao mesmo tempo. Enquanto ele sorria, a boca dele se abriu e eu não pude deixar de encarar os grandes dentes amarelos. Aqueles foram, e até hoje, os maiores dentes que eu já vi. Havia espaço entre eles e às vezes, quando eu me lembro, imagino algumas teclas sujas de piano. Ele ainda parecia bastante focado em brincar com seus dedos, até perceber que uma das minhas janelas tinha uma pequena abertura. E então sorriu novamente com aqueles dentes terríveis e levou uma das mãos até o espaço aberto. Eu estava praticamente chorando naquele momento. Ele tentava contorcer seus dedos na entrada e eu pude sentir o cheiro de roupa suja e sangue vindo dele. "Ah, qual é? Abre a porta", ele disse com uma voz chorosa e triste. "Abre. Vamos, abra a porta." Ele continuou repetindo essa palavra umas 12 vezes seguidas e cada uma soava de forma diferente. Em um momento de sorte, uma mulher que havia estacionado no carro ao lado de nós retornou com seus 4 e barulhentos filhos. Quando a ouviu, o senhor Dentes começou a se afastar do carro, praticamente correndo no estacionamento, mas não antes de olhar sobre os ombros, ainda sorrindo, e me observou até sair de vista. A memória acaba ali. Depois, me explicaram que meu irmão retornou ao carro e me encontrou chorando histericamente. Não importa o quanto ele me disse para me acalmar do lado de fora do carro, eu não conseguia abrir a porta. Minha mãe retornou um momento depois, e ela disse que a única coisa que eu conseguia falar era:
Tinha um homem aqui. E eu apenas continuei repetindo isso nas horas seguintes. Tinha um homem aqui. Mas assim como o calor, o homem que cometia os assassinatos, identificado como Raymond Sandler, de 29 anos de idade, foi pego depois de atacar uma menina em um parque de diversões durante sua festa de aniversário. Ele aparentemente havia obrigado ela a entrar em um carro vermelho durante uma briga em um posto de gasolina. Os empregados chamaram a polícia e o carro foi finalmente encontrado alguns quilômetros depois. Enquanto isso, eu tentava ver as semelhanças entre o homem no estacionamento e o Sr. Dentes, enquanto observava o jornal do meu pai na mesa um dia depois da prisão do Sr. Sandler. Lá, uma foto tremida e grande estava estampado o rosto que eu vi centímetros do meu. Dias atrás, separado apenas por um pedaço de vidro. Aparentemente, aquele dia não fui para a escola. Depois de ver aquela foto, eu não conseguia parar de gritar, sabendo que eu quase fui vítima. Minha família e as pessoas de Midland não iam me dizer nada sobre o assassino, mesmo se eu ficasse interessado. Anos depois, acho que eles queriam me deixar pior do que eu já estava. Então, no ensino médio, eu fiz a minha própria pesquisa. Entendi que ele ficou conhecido como Sr. Dentes porque mordia a pele de suas vítimas e ele matava as vítimas em 90% de casos por estrangulamento. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e estava sempre delirando, e assim seu registro estava sempre mudando. Cada vez que ele confessava sobre o assassinato cometido, os números aumentavam e eu também notei na pesquisa que o verão é a época de caça dele. Alguns especulavam que era por causa do fácil acesso às crianças, porque ficavam sozinhos no carro, e outros sugeriam que o verão simplesmente despertava algo no Sr. Sandler, algo que adormecia entre o inverno e outono, e então simplesmente acordava quando o sol estava muito quente. Quem sabe? Os anos têm se tornado a memória mais suportável. Eu tenho quase 40 anos agora, e quando penso naquele sorriso maligno durante o dia, acordo à noite, depois de um pesadelo, geralmente nos meses mais quentes. Um dia, uma das minhas filhas, que não sabem nada sobre o verão de 1989, podem me perguntar: "Ei pai, qual sua primeira memória?" E eu posso contar a elas sobre o tempo que eu passava na cozinha encarando aos troncos das árvores que estavam na rua. Ou talvez apenas diga: "Dentes, eu me lembro de dentes."